Massa. Mas tudo começou Já, aí. já que tu tá falando de Zeme, explica pro pessoal o que que é Zeme, porque eu entendo que eu também tô no Zeme, mas quem tá ouvindo talvez não saiba o que é um seminário. Como assim, Zeme é ser padre no Japão? Então, a pós-graduação aqui no Japão, essa parte de pesquisa, tem uma cultura um pouco diferente no Brasil. Eu acho bem bacana. Eu acho que pro pessoal de exatas é um pouco diferente de humanas. Eu conversei assim, exatas, o pessoal costuma ter todo dia, vai pro laboratório, tudo, né? No meu caso, assim, mais de humanas, a gente costuma ter um encontro que é uma vez por semana, vai Hum, sempre depender do seu professor. Aí vai ser um encontro do seu professor orientador com os alunos orien- orientados, né? Então, e aí, normalmente vai ter um ou dois, dependendo do tempo, três alunos que vão apresentar, falar o que né? eles fizeram nessa semana, isso, apresentar o que eles progrediram na pesquisa. Os outros alunos vão ouvir e vão comentar. E o professor também vai dar o comentário dele. Então é seminário nesse sentido, né? De você senta, normalmente você senta num círculo e tem uma conversa é bem um negócio franco, assim, não é muito formal, precisa fazer PowerPoint. É realmente um ajudando o outro, assim, cada um na sua pesquisa. Que legal. Nossa, é legal ouvir, até pra mim, né? Eu tô no Zeme também, mas como a gente é de universidade diferente, de áreas diferentes, então acaba que é diferente até isso. No meu caso, com o meu sensei, a gente tem uns 20 e poucos alunos no laboratório, então todo mundo é orientando dele, daí acaba que a gente tem que ser dividido em grupos menores, né? E aí a gente tem atualmente 6 grupos, 6 subgrupos, e ele faz uma reunião com cada um desses subgrupos por semana. É bem Sogaché. E fora isso, tem um outro exame que todo mundo participa, que é para discutir, no meu caso, né? A gente é um laboratório de arquitetura, mas voltado para planejamento urbano. Então tem um ZEM que é para discutir sobre temas voltados para o planejamento urbano, e tem um outro que é para discutir sobre referências. Então a gente lê um artigo toda semana e alguém sempre é responsável, né? Nesses dois, tanto o de planejamento urbano e o de referências, tem sempre uma pessoa que é responsável por apresentar o tema para todo mundo e a gente discute. Então, realmente são coisas diferentes, né? São formatos diferentes, mas a gente chama tudo de Zemi. E eu não sei porque É, Zemi se vem de seminar, né? Acaba virando Zemi com Z, não é semi. Mas, enfim, né? bom, Questões. realmente. Tá. Então, começou a partir da tua experiência na USP, dando aula de português na escola chinesa. Minha nossa, eu tô me confundindo aí na tua história. Então, vamos entrar um pouquinho, segunda parte aqui da nossa entrevista, na tua história, de onde é que tu veio, como foi que entrou o chinês e como é que passou do chinês para o japonês para chegar até onde tu tá hoje. Conta um pouquinho pra gente. Tá, então, quer voltar ainda um pouquinho mais antes de entrar na faculdade e tudo. No ensino médio, tava pensando em começar a estudar um outro idioma, fora o inglês. E como é doido, né? Na época eu queria. A ideia era fazer engenharia, né? No futuro. Queria prestar aí, tá tudo. Então, o primeiro idioma que veio foi o alemão. Aí eu fui procurar curso de alemão, não achava, achava meio caro. Aí eu achei um curso de chinês no Instituto Confúcio, que era de graça. Aí eu fiquei muito interessado. Na época eu praticava Kung Fu também, então já tinha um certo interesse. E fui atrás disso aí. No final das contas, era uma turma de graça para alunos da rede estadual, era escola federal, Aham, então não rolou. não conseguia a turma gratuita, mas eu já estava muito animado. O Instituto Confúcio ele tem um preço também bem bacana, bem baratinho. Aí eu comecei o chinês nessa época, fui levando, entrei na faculdade com essa ideia de fazer chinês, na verdade. E logo no primeiro ano eu tive a sorte de conseguir uma bolsa de estudos lá no Instituto Confúcio para ficar um ano na China. Eu fui para lá, desenvolvi o Qual cidade chinês, da China? foi Só por curiosidade. Wuhan, Ah, eita! é a famosa. Famosa. Mas foi em 2017, né? 2017 a 2018, então foi Nossa, foi logo antes dela antes, entrar né? no mapa. Aham. Foi um ano antes, Nossa, lá.
Nossa, Foi uma época que ninguém sabia, ninguém conhecia. Falava Wuhan, ninguém sabia onde era. agora, né, todo mundo já Agora sabe. não tem quem não saiba. E, enfim, durante essa estadia lá, eu conheci um veterano da faculdade que estava se formando em chinês. E conversando com ele, eu cheguei numa conclusão assim que se eu queria desenvolver mais minhas habilidades, Hum. talvez valesse a pena tentar um outro idioma do que começar o chinês lá, que eu ia começar do zero, e eu já tinha um certo conhecimento que eu tinha adquirido durante o intercâmbio. Hum. Então ia ser, de repente, 2, 3, 4 anos de aulas assim que eu, de repente, não ia aproveitar muito, né? Ah, E aí, nisso aí, falei, beleza, então, que outro idioma? Comecei a pesquisar outras oportunidades de bolsa. Aí, aí eu achei a do Next, né, de língua e cultura, tem a bolsa de 1 ano para quem é um de letras japonês. uhum. Opa, aí fiquei com o japonês na cabeça. Aí já, por causa do chinês, já tinha um certo conhecimento dos caracteres, né, de kanji. E lá na China é muito fácil você aprender japonês, tem muitos cursos, tem muito material, as apostilas são muito baratas. Então tudo facilitou assim eu começar o japonês e voltar para o Brasil e entrar nesse curso de japonês lá da USP, né? O curso de letras lá ele oferece essa oportunidade, né? Você, primeiro ano todo mundo tem o mesmo curso, o curso básico, e a partir do segundo ano que você escolhe linguística ou algum idioma estrangeiro. Hum, hum. Entendi. Nossa, então tu começou a estudar japonês na China. Isso. Bem comum, né? Mas eu acho que isso da bolsa, como tu foi para a China com essa bolsa do Instituto Confúcio, né? Depois que você passa pela primeira bolsa, você já quer saber qual vai ser a próxima, né? Ainda mais assim, estava no começo da faculdade, então realmente tem muita oportunidade de bolsa, né? Para quem está fazendo universidade e principalmente quem está na faculdade de letras. Porque como é que é essa modalidade do MEXT de língua e cultura japonesa, né? Você pode pleitear ela em duas condições. Uma, se você é Nikkei, então se você é descendente de japonês, e outra, se você não é, como eu não sou, como o Léo também não é, se você estiver na faculdade de letras, e aí você também pode pleitear a mesma bolsa, para vir para o Japão estudar por 1 ano língua e cultura japonesa. E foi essa que tu tentou primeiro? Isso. Ah, Antes de vir para cá com a bolsa de pós, de pesquisa, eu vim primeiro com a bolsa de língua e cultura, como aluno de letras japonês, não como descendente. hum. E tu veio para a TUFES também, para a mesma universidade. Isso. Aqui Hum. na TUF já há 1 ano. Foi a época que eu fiz esse curso de japonês, que agora vindo como aluno de pós eu não precisei fazer. Ah, De ir entendi. direto para os cursos de graduação, parte de pesquisa, tudo. É porque é diferente, né? Assim, a gente fala aula de japonês, mas quando é aula de japonês do idioma em si, é uma aula voltada para isso. E são pessoas de vários. Como é que eu digo? Não é só estudante da pós-graduação que faz, não é só estudante da graduação, é bem misturado, né? É realmente uma É, galera bem. Quando é aula mesmo de japonês. são, você diz japonês, O idioma, aquela assim, aula, tipo, aula. é, Porque essas que já- tu tá pegando agora da graduação, às vezes ela não é, assim, aula de japonês básico, né? Mas, assim, uma coisa mais específica, que talvez, isso, né? isso, É isso, diferente, não é a mesma coisa. perfeito. Então, por exemplo, aquisição de segunda linguagem é a aula, Pronto. né? Aí, mas o idioma que a aula é ministrada é o japonês. Uhum. Isso, perfeito. Pronto. Não é assim, não vou estudar a partícula A, B, C. Mas se bem que deve ter, né? Na TUFES deve ter, assim, uma disciplina que é só sobre partículas do japonês. Ah, tem aula de linguística, né? Isso, Linguística exatamente. pura. É. É linguística do japonês, no caso. Aham. E aí, na TUFES é legal porque é uma universidade japonesa que tem vários estrangeiros, né? Assim, tem muito japonês também, que estuda, né? Que faz línguas diversas, mas tem muito estrangeiro também. Isso é uma característica interessante da TUFES, né? A gente pode conversar um pouquinho sobre isso logo, logo.
Mas tá, então conta pra gente também como é que foi o processo de seleção da bolsa de pós-graduação. Como foi que tu fez e o que foi que precisou e como um pouquinho dessa parte. Tá, o processo da pós, ele é bem longo. Hum, Então, a primeira coisa é você mandar os documentos para o consulado, que já é um grande feito, porque é muita coisa, tem que mandar na ordem certinha, enfim, tem algumas regras básicas assim que fazer certinho faz toda a diferença, né? Parece pouco, mas já é um grande sim, é a passo. primeira fase, né? A gente fala assim que mandar os documentos é a primeira fase, porque já é uma. Sabe o exame Hunter? Do Hunter x Hunter? É, a do Só de Hunter x você Hunter. chegar até lá já é a primeira fase, então é mais ou menos isso. Então quer Exatamente, dizer que é exatamente. diferente da bolsa de como é? De língua e cultura japonesa? A parte da documentação é diferente? É, nossa, nem faz tanto tempo assim. A Bolsa de Língua e Cultura, prestei em 2020. Não muda muita coisa não. Aquele documento geral que você preenche com as suas informações, por que que você quer ir para o Japão, por que que você quer esta faculdade, é quase a mesma coisa. Hum. O que muda é que para pós você vai ter que anexar o seu projeto de pesquisa, que é muito importante. Ai, que eu me lembre é mais isso. Talvez seja o mais importante, né? E aí você tem que anexar também o seu certificado de conclusão, né, da graduação, se você for tentar após. Que Isso. mais? Ou As universidades que se não você quer tiver, ir. Ah, se não tiver concluído, pode também um certificado de possível conclusão, né? que foi o que tu No meu mandou. caso, Ah, isso, eu me inscrevi, eu ainda não tinha me formado, mas eu tinha previsão de me formar hum, até janeiro de 2000 e, no caso era 2022 até uhum. 2023. Ah, Então, você pede lá na sua faculdade para eles emitirem esses documentos, eles conseguem emitir. tá. E também, como essa bolsa de pós-graduação, você pode ficar no Japão por até 7, 8 anos. Não lembro qual é a conta, mas é tipo assim, você tem, vamos supor, 2 anos de como estudante pesquisador, e aí mais 2 anos como mestrando no Japão, né? Que no Japão é mestrado 2 anos, e você pode estender para o doutorado, que aí vão ser mais 3 anos. Então tudo dá o quê? Uns, né? 7 anos, talvez. 7, 8 anos Certinho. que a bolsa É, pode te cobrir. Então, o processo seletivo dela talvez seja mais rigoroso por isso também, né? A bolsa de língua e cultura para você vir ficar um ano e ir embora. E exatamente. você, né, Faz quando todo você sentido. vem como estudante de língua e cultura, você não é estudante regular da universidade, porque você não fez um exame de admissão para entrar. Então, assim, essa coisa dos créditos até, eu não sei como é que fica para a língua e cultura, né? Mas como não tem um requisito de você se graduar na universidade, então até essa questão dos créditos ela é diferente do aluno de pós-graduação. É, de língua e cultura, quando eu vim, pelo menos, tem os créditos, você tem seu boletim, suas notas, e Hum, você tem inclusive um diploma de conclusão no final. que Gente, massa! agora como aluno de pesquisa eu não tenho boletim, por exemplo. Ah, pois Eu é. aqui na TUFES, algumas Uhum. faculdades pode ser que seja diferente. Ah, sim, é importante a gente dizer isso, né? Porque apesar de ser a mesma bolsa, mas realmente cada caso é um caso. Cada universidade funciona um pouquinho diferente. Tem mais ou menos a mesma coisa, no geral, mas essas especificidades dependem de cada lugar. É, certo. E aí tu tá agora como estudante pesquisador, né? E a Isso. intenção é seguir para o mestrado e depois pro doutorado, não sei, né? Talvez seja muito cedo para dizer, mas é uma Uhum. possibilidade. É, seguir para o doutorado. Minha professora quer muito que eu faça a licenciatura aqui junto com o mestrado e vire professor aqui. Ah, entendi. Tá, ó, beleza. Então, Tá, então, calma. Vamos deixar isso pro Leonardo do futuro futuro. pensar. Vamos voltando, né? A primeira fase, então, foi entregar os documentos e depois. Depois, beleza, entregou os documentos, estando tudo certo.
Acho que é bom lembrar também que isso é para o consulado de São Paulo. Acho que às vezes alguns consulados eles podem ter algumas regras diferentes. Importante. Aí depois a gente tem a prova de idiomas. É uma prova de múltipla escolha. A primeira prova é em inglês, depois em japonês. Uhum. O japonês, todos dizem que não é mandatório, né? Não é... o inglês é bom que você tenha uma boa nota. O japonês também é bom, mas dizem que não é assim, não é o mais importante, já que muitas pessoas vêm com inglês para fazer pesquisa em inglês. Aham. Eu escuto muito isso também. Mas dessa parte da prova eles já enxugam É. bastante. Então são poucas pessoas, porque depois disso já é a última parte, que é a entrevista. É a última parte da primeira parte, né? Que é Até você ter um mas aceite assim, assim, de que passou na bolsa, é, realmente essa é a última parte. é a última parte da primeira. Mas do mais difícil tá aí, né? Que depois disso vai ser a entrevista. Uhum. A entrevista é como se fosse uma entrevista, uma bancada assim de mestrado, né? Você vai defender a sua ideia, seu projeto. Vão ter alguns professores que vão perguntar, vão apontar de repente alguns defeitos, algumas coisas. E, e também testar, né? Ver que tipo de pessoa que você é, se você está apto a morar num país estrangeiro por 2, 3, 4, 7 anos, Uhum. lidar com uma cultura diferente. Você vai chegar nesse país, sua pesquisa de repente vai ser muito criticada, ver como é que você lida com as situações de pressão, né? Sim. E dando tudo certo com a entrevista, aí é mais documentos, né? Hum. E a segunda parte, chamaria de segunda parte, é conseguir o aceite das faculdades aqui do Japão, né? Tá. Que Então, antes da ninguém gente chegar na segunda conta, né? parte, só essa coisa da entrevista, né? É, recapitulando aqui a primeira parte, vai ser uma primeira fase, etapa de documentos, então entregar os documentos, documentação. Passando daqui, porque tem gente que não passa nem daqui, né? Se o documento estiver errado, estiver faltando alguma coisa, já nem passa. Passando daqui, você vai para a prova de inglês, prova de japonês, você faz as duas e vê aí a nota que você tem, dependendo disso, você vai para a terceira fase, que é a entrevista. Tu tem alguma dica para dar para quem queira tentar, assim, esse mesmo processo de conseguir a bolsa do Next, tanto para a parte de documentação, quanto para a prova, quanto para a entrevista? Tem alguma dica assim que tu acha, poxa, se eu soubesse disso antes, eu talvez teria me saído melhor ainda? Uhum. Nossa, tem várias. Vamos lá. Eu acho que todo mundo sempre fala, mas é estudar japonês, porque ter um bom japonês pode ser o diferencial que vai te tirar assim do resto, pelo menos essa parte de prova, tudo. Projeto de pesquisa, ele precisa, eu acho que também para mim foi a parte mais difícil, assim, definir o tema de pesquisa. Então, é investir muito tempo nele, leva tempo para amadurecer as ideias. Então, é investir muito tempo nele. E, no meu caso, o que me ajudou muito foi levar ele para várias pessoas, assim, lerem, escutar a opinião, porque é aí que você vai percebendo, né, onde que falta alguma coisa, onde está difícil de entender, e você se prepara, meio que se prepara para a entrevista já. Nossa, maravilhoso, perfeito. E se perguntar, né, por que que eu quero fazer essa pesquisa no Japão? Eles vão Pode sempre perguntar isso, ser, né? Para todo é, mundo da minha seleção, eles perguntaram. Para todo mundo que eu conversei também, eles perguntaram a mesma coisa. Então, assim, você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Por que que tem que ser no Japão? Por que que você não pode fazer essa pesquisa na Europa, nos Estados Unidos, sei lá, em qualquer outro lugar? Por que que tem que ser no Japão, né? É uma pergunta que eles sempre fazem. exatamente. E se quiser, se quiser ir além, se perguntar por que que tem que ser nessa faculdade, se você já tem alguma faculdade em mente. Sim, Que, inclusive, é algo importante também, né? Você já ter uma faculdade e, de repente, até um professor em mente. verdade. Você pode até pensar assim, mas eu não sei nem se eu tenho a bolsa, mas já é importante você procurar quem são as pessoas que estão pesquisando aquilo que você está interessado, né, naquela área, no Japão, ou em
enfim, quais são as universidades que têm mais afinidade com esse tema, até para você montar o seu projeto de pesquisa, né? É bom Isso. saber. Alinhada já com o professor e passa muito mais credibilidade, né, na Sim, entrevista, se você tiver a oportunidade de expressar isso. é.